Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Meu nome é Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. Mais uma quinta-feira firmes e fortes. Mais uma quinta-feira, Thiago. Mesmo com Linhares desmanchando em água. Pois é, eu cheguei sequinha aqui. Sério? Sério, sem chuva. A Linhares, a hora que eu fui sair do escritório começou É. muita chuva e tá até agora. Mas quando eu saí do Alphaville, eu vi que estava uma formação bem típica de um temporal. Entendi. Uhum. É assim, viu, Aristide? Um sai do Alphaville, outro sai lá da Croca, que é o meu caso, nosso caso. Tá chovendo. Isso aí. Hoje o tema, e aí a gente tá com Aristide Ferreira, que sabe tudo, pra gente falar sobre mobilidade urbana. Que cidades que crescem, independente até mesmo do tamanho, tem que ter uma mobilidade. Mas quando a cidade vai crescendo, e igual a gente está vendo o Espírito Santo como um todo cresce muito, e aonde fica o nosso estúdio, que é Linhares, ainda mais. E para falar do tema, vamos só dar uma olhada por cima na TV Sincope, como é que está o trânsito. O telefone é 99808-3421. Hoje a entrada está um pouco mais movimentada, né? Isso daí é na cabeceira da ponte, para quem não sabe. Quem está indo aí para Vitória ou chegando em Linhares, ali é a ponte da BR-101. Essa chegada diferenciada de bonita. Linhares, é diferente, né? Chegar em Linhares é diferente. Linhares é coisa linda, magnífica. Olha só, colocaram Intelbras, essa empresa. Aí, Will. Vamos lá. E cadê a outra? Tem outra imagem? Eu gosto de ver a outra. Pau quebrando. O pau quebra na outra, né? E não. A gente vê um monte de carro um em cima do outro. Cadê? Teve esse copo. Capitão Nascimento tá na área. Vamos lá. Enquanto a produção vai vendo. Olha lá. Ali tá que o filho chora e a mãe não vê. Apesar de que não foi esse trânsito que eu peguei quando eu vim aqui, tava mais feio. Mas tá vendo? Tá chovendo agora em Linhares. Tá chovendo, bastante. Bastante. E agora há pouco tava muito mais. Então, cuidado redobrado no trânsito, né, gente? Redobrado. Inclusive eu vou pra Vitória daqui a pouco. Sério? Tem que ter uma atenção ainda maior. Com Essa certeza. BR não é fácil, quanto mais que não duplica nunca. Na hora que duplicar daqui uns 60 anos, Não tá vai na hora de adiantar triplicar. Não tem jeito, a gente nasceu para sofrer. Essa é a vida do povo mesmo. Mas ó, uma coisa eu vou te falar, pelo menos aqui o contorno lá ajudou. Não, o contorno, mas aí que tá, Maria Tereza. O contorno representa o quê? Uns 20%? De Linhares a Vitória. Não. Representa quanto? Eu acredito que menos. Muito menos. Muito menos. E a gente sente uma diferença. Nossa, que não tem base. Não. Imagine se fosse tudo duplicado, que era obrigação. Hoje já está. Em segurança, porque eu me sinto segura passando por lá hoje. Muito mais seguro. Não, a via de mão única, né? Propõe segurança maior para quem vai circular na via. E com duas, dúvida, né? Mão única e com duas ainda. Você tem a redução do tempo de viagem e você tem uma margem de segurança aí de acima de 50%.
Não, Porque você elimina a colisão frontal, que é assim, uma das situações mais graves de acidente em rodovia de alta velocidade ou média velocidade. E como os acidentes têm sido horrorosos na BR-101. Né? horroroso. Pois é. E quem está no sul do estado pega duplicado ali na BR. Agora é a gente que está no norte. Nossa. Não tem. Você pega uma faixa ou outra, é assim, é de chorar. Quem mora no norte do Espírito Santo está há muitos anos extremamente prejudicado. Sim, você está falando do trecho daqui para Vitória, mas o trecho que foi mostrado ali também agora, que é esse trecho aqui perto da emissora, esse alagamento ali, é um negócio crônico. Sim. Aquilo ali. Não Sim. tem escoamento. Qualquer pequena chuva ali já faz com que você ou sofra ou provoque um acidente, ou haja uma redução de trânsito, ou carro enguiçado até por conta dos pontos de alagamento num trecho pequeno, que acreditamos que seria até fácil fazer um sistema de drenagem ali para eliminar essa questão. Sim. O trecho que a gente vai para Jaguaré também eu passei um bom tempo, né? Indo quase todos os dias para Jaguaré e é bem perigoso mesmo, porque é uma reta, os caminhões tendem a ter mais velocidade, porque é carga, né? Caminhão de carga o tempo inteiro, e a gente vai ficando meio espremido ali, né? Os carros pequenos vão ficando meio espremidos ali. Eu voltava, principalmente o retorno, eu voltava com bastante medo. É muito perigoso, mas assim, agora a gente apresenta de forma oficial nosso querido convidado Aristide Ferreira. O tema é tão bom que a gente se alonga, por mais que as imagens estejam ali, a gente quer pelo menos dar uma pincelada. Sim. E a gente agradece por mais uma vez estar aqui conosco, primeiro em 2024, mas em 2023 nós falamos bastante sobre segurança do trabalho. Sim. Boa noite, Tiago. Boa noite, doutora. Boa noite. Já batemos um papo aqui preliminar, né, antes dos Foi, cumprimentos, um antes da bom papo. apresentação, mas muito proveitoso. Prazer estar aqui outra vez para contribuir, né? Minha área é de segurança do trabalho, mas como eu já sou condutor de veículo automotor, pouco tempo, acho que 45 anos de carteira nacional de habilitação. 45 anos dirigindo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Eu acredito que tem alguma experiência para a gente contribuir com o assunto de hoje. Isso aí. E o assunto de hoje, né, Thiago, não tem como a gente falar de mobilidade urbana sem falar de planejamento urbano e sem falar de expansão urbana, né? Principalmente porque a gente está na cidade que mais cresce no Espírito Santo. Então, assim, quando a gente fala do crescimento da cidade e dessa atração de pessoas para Linhares ou para qualquer outra cidade, os impactos eles podem ser positivos e a gente tem os impactos que são negativos também. E quando a gente fala de trânsito, de mobilidade, é um impacto que se a gente não tiver um planejamento muito bem feito para receber esses investimentos, para receber essas pessoas, vai gerar problema para a cidade. E mobilidade urbana é obrigação do município, obrigação planejar, assim como o plano diretor, você planeja como que as pessoas vão transitar dentro do seu território e a distribuição de cargas. A gente estava conversando justamente isso aqui, né, Aristide? A gente estava conversando isso aqui antes de você chegar, batendo um papo preliminar, sobre a questão de Linhares. Então, eu gostaria de saber de você, Aristides, assim, como você tem visto essa questão aqui em Linhares, né? A cidade cresce, e não só em Linhares, né? Qualquer cidade que cresça, que atraia tantos investimentos quanto Linhares atrai hoje. Quais são as principais questões ligadas à mobilidade que você nota, né, que vão ser os maiores problemas e desafios enfrentados daqui para frente? Pois é, nessa conversa que nós estávamos tendo aqui antes do programa ir ao ar, nós estamos falando aqui de complicadores que nós temos no município de Linhares. Nós temos, por exemplo, um ponto positivo que é a BR-101, passando dentro do nosso município. Isso traz benefícios? Traz alguns benefícios, mas tem também os pontos negativos, onde você tem um trânsito de veículos, de motoristas de diversas culturas. Agora mesmo a doutora está falando da questão de deslocamento
de Linhares a Jaguaré, o quanto ela percebia que o trecho era perigoso, né? Com retas e tal. Então nós temos aqui um escoamento de produção na BR-101, que muitas das vezes o motorista que vai transitando nesse trecho, ele tem um horário para chegar em um outro estado da federação. E esse horário aí faz com que às vezes ele saia atrasado, alguma coisa desse tipo, e vai acelerar mais o veículo para poder cumprir essa questão. Falávamos também, Thiago, da questão da bicicleta. A doutora falou do crescimento, né? Então, quando você tem o crescimento, a expansão na área, uma zona industrial como é hoje o Distrito de Bebedouro, você traz pessoas, você atrai pessoas para cá. E aí você tem que ter transporte coletivo melhor, é verdade? Falamos aqui dos carros de aplicativos, que nós temos hoje como somando, em certo ponto, como benefício, mas em contrapartida, você tem a questão de inchar o trânsito. Até comentei com a doutora aqui o seguinte, eu nunca fui à Europa, mas o que lemos e o que sabemos da Europa é o quê? Que autoridades, profissionais liberais, a massa é transportada por transporte coletivo. Então, voltando à questão da bicicleta, como você tem tiro curto aqui, vamos tratar de tiro curto, trechos pequenos, onde o cidadão linharense, ele não está acostumado, por exemplo, como o cidadão carioca. Alguém que mora na zona oeste do Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, e vai se deslocar para Copacabana. Ele vai andar em média 65 km de ida e volta, de ida, e 65 km de volta. Residência, trabalho, residência. Faz na bike? Não, no trânsito. Tá. No trânsito. Só que, hoje, em espaço de distância menor, faz na bike. Sim. Faz na bike. Eu sei de pessoas que moram no subúrbio da Leopoldina que vão para a Zona Sul de bicicleta. Então você imagina... 500 metros, né? Agora você imagina que dentro do nosso município. Linhares tem um relevo muito propenso para veículos não motorizados, né? Então, assim, a gente teria como absorver uma cultura de ida e volta do trabalho de bicicleta, mas para isso não basta só ter boa ciclovia. Você tem que criar uma cultura onde no seu posto, no seu escritório, no seu local de trabalho, você tenha condições de chegar, tomar banho, se arrumar. Isso, em Vitória, por exemplo, a gente vê que já acontece. Né? Você já cria essa cultura, já é realidade. Mas a gente ainda tem que desenvolver essa cultura. E lógico, né? A gente estava falando com a Aristides, arborização, porque a cidade tem que estar climatizada para você conseguir fazer o trajeto. Porque senão, imagina esse calor que a gente passou os últimos tempos, se você consegue ir e voltar do trabalho de bicicleta, dependendo da distância que você vai atravessar, fica mais difícil. Né? Então, assim, é todo um planejamento que você tem que fazer para a cidade, para você ter essa qualidade de vida, né? Seja ela no trânsito, seja ela na ocupação e na expansão da cidade em si. Né? Mais ou menos, eu acho que é por aí. O transporte via bicicleta, a mobilidade via bicicleta, ela é uma situação difícil em qualquer cidade, não é verdade? Qual o agravante que nós temos aqui? Aí a doutora fala da questão da estrutura, do planejamento, do deslocamento das vias, ciclovias, mas nós temos problema de educação também. Problema de educação. O que mais nós vemos hoje, por exemplo, são ciclistas, na sua maior parte, sem conhecimento de código de trânsito, ou sem princípio básico de como se deslocar sobre aquele veículo dentro da cidade. Então você encontra bicicleta na contramão, alguém atravessando faixa de pedestre montada na bicicleta. Então, já temos um ponto de educação no ensino fundamental para ensinar o básico do trânsito, o básico da mobilidade. Temos, mas está sendo aplicado. Nós temos outros planejamentos, nós temos outras situações para fazer com que traga conhecimento a esse grande número de pessoas que deslocam assim. Nós temos hoje muitos ciclistas na cidade. Nossa, eu me lembrei aqui agora de um acidente que eu vi ali em frente ao Monsaraz, não tem aquele cruzamento ali da Roosevelt? E o rapaz vinha na contramão.
está falando disso, eu lembrei disso agora. O ciclista vinha na contramão, não do lado da área de pedestre, do outro lado, e com uma sacola na bicicleta. A sacola entrou entre o guidão e o pneu, ele foi arremessado para frente. A sorte que não tinha nenhum carro atravessando na hora. Os carros estavam parados, da via ali que vai para o Banco do Brasil, estavam parados antes da faixa de pedestre ali, perto daquela boutique cash, ali do lado do Monsaraz. Mas se tivesse um carro atravessando, ele ia ser arremessado em cima do carro. Sabe? Então, assim, realmente é muito sério. É complicado. Quando a gente falou, Maria Tereza, que ela funcionou assim, Thiago, tem um projeto da OAB lá em Minas Gerais, que funciona muito bem, que é nas escolas municipais, um convênio com a prefeitura e inserir na grade matéria de direito. Essa é uma das partes que pode direito inserir na escola. Direito na escola, educação. Isso aí. Isso pode ser feito por meio de um convênio desse. Com certeza. Inclusive, um grande abraço ao nosso colega, Dr. Paulo Braga, que é quem assume assumiu esse discurso aqui, já veio até aqui no programa para falar sobre esse projeto, que é muito interessante. Inclusive, estamos precisando fazer um outro bate-papo com ele, porque é necessário, né? Essa informação, essa formação em direitos básicos, que você deve, que você pode fazer, como que você se torna um cidadão responsável, né? Quais são os limites, que a gente estava falando sobre isso no programa passado, qual que é o limite? Eu posso só exigir, ou eu também tenho que cumprir o meu dever enquanto cidadão, de saber a norma, de obedecer a norma, de observar a norma, né? Isso é muito importante. Isso mesmo. Nós vamos aqui para o intervalo, que o Ponto Eletrônico me chamou. Deixo o meu abraço registrado ao querido Leonardo. Eu vou falar Durão Pandini Zanon, vai saber como é que é essa. Um abraço, Léo. Estava comigo agora há pouco no escritório. Um beijo para Maria. Fiquem aí, um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, é Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, mobilidade urbana, com Aristide Ferreira. Vamos lá, Maria Tereza. Vamos lá, falando mais um pouquinho de planejamento, de mobilidade. Aristide, você nota aqui no município de Linhares, já existem graves problemas de mobilidade? Se você achar que sim, né, na sua opinião, quais seriam as soluções que você vislumbra para que isso melhore? Ou para que a gente não venha a ter problemas de mobilidade, né, como os grandes centros? Sim. A cidade está crescendo, nós temos em direção ao distrito de Bebedouro, que já falamos aqui, a questão da zona industrial. Né? Temos ali uma zona industrial, onde você vai ficar com exclusividade para indústrias, mas nós já temos ali uma área residencial também, né? Até porque é necessário, né? Isso, porque nós precisamos de mão de obra para a indústria que está próxima ali. Então, isso aí. Se você faz um conglomerado residencial do outro lado da cidade, você vai ainda agravar mais a questão da mobilidade urbana. Sim. Então nós temos essa questão ali. Mas de lá para cá, nós temos o que seria de solução ali, a duplicação da BR-101. A duplicação da BR-101 pode muito bem servir aquilo ali. Mas falamos também da questão do crescimento em direção ao Pontal do Ipiranga. Sim. Onde hoje nós já temos ali, em frente ao IFES, um novo loteamento. Sim. Muitas casas. Temos a questão do conjunto Mata do Cacau. Rio Doce. Nós temos o conjunto Rio Doce. Nós temos o próprio Alphaville, que já é vamos dizer assim, um condomínio mais requintado, com menos pessoas, com menos problemas para deslocar. Mas veja bem, qual é a via que nós temos nessa região? Nós temos a Filogônio Peixoto, passando por dentro do bairro, com muito quebra-mola, muito comércio, escolas, ciclistas, pedestres. Como é que nós vamos escoar esse trânsito, mesmo que a gente coloque
transporte coletivo a contento para lá, nós não temos vias públicas para Escoamento de carga ali também é muito grande. Porque você é o direcionamento mesmo para o Pontal do Ipiranga e ele passa também para São Mateus, Uruçuquara, toda aquela região ali. Então, quando fala do interbairro, a doutora falou do interbairro, que é a alça, que eu entendo como alça, que vai vir lá pós o Rio Doce, passando por trás ali do próprio bairro do Aviso e tal, saindo aqui em cima no Canivete, ali nós já temos uma via expressa. O ideal seria que nós tivéssemos uma outra via expressa paralela a Filogônio Peixoto, para tirar esse trânsito de dentro do bairro Aviso também, bairro Aviso e bairro Araçá, porque você vai ter uma grande quantidade de veículos, tanto transporte coletivo quanto veículos automóveis, motos, bicicletas, todos escoando numa via por dentro do bairro e com uma grande concentração de pedestres e escolares que transitam em pontos diversos de horários ali. Sim. Naquela região. Ali o único óbice assim, que eu enxergo é porque você tem a limitação do Rio Doce, que eu falo que Linhares, assim, quando a gente faz o planejamento da mobilidade aqui, né, tem que fazer esse plano de mobilidade, a gente tem que levar em consideração que Linhares, ela vai ter 2 vértices, que ela ainda recebe o trânsito de Rio Bananal e de Soretama. Então, é como se ela fosse uma cidade polarizada. Isso, para o planejamento, a gente tem que considerar. E Linhares tem alguns bloqueios, né? Então, você vai ter, de crescimento, você tem o Rio Doce, você tem essa quantidade de corpos hídricos que a gente estava falando, né? Que são as várias lagoas, Rio Pequeno e tal. Então, o eixo leste-oeste ele fica prejudicado para a expansão. Então, às vezes, para você fazer uma via, você vai ter que projetar, além daquela nova via, muitas pontes. E tem a questão da própria BR-101, que ela é boa, mas ela é um bloqueio também. Então, quando você pensa ali, por exemplo, no Aviso, você vai ter que pensar em, na verdade, fazer uma via de mão única e tentar adequar alguma via pré-existente para ida e volta, tirar a mão dupla dali, né? Mas eu acho que a construção de uma nova via que ela não se adeque àquele desenho ali, que já é pré-existente, é muito complicado. A gente viveu isso em Belo Horizonte quando teve que fazer toda a desapropriação, né, da área. Porque uma nova via, você tem a questão geográfica, e hoje as grandes cidades elas estão eliminando os elevados. Sim. Né? No início da década de 80, nas metrópoles, você resolvia fazendo via elevada. Só que isso vem na contramão da arquitetura e urbanismo da cidade. Então hoje se elimina as vias elevadas. Mas também nós temos esse ponto aí. Que via pré-existente nós teríamos ali? Não temos. Você vai ter as vias laterais, e talvez você tenha que fazer uma adequação, assim, eu estou supondo, tá? De algumas coisas que eu já vi. Uma adequação para aquelas vias onde você já tem áreas residenciais, e seriam vias também de baixa velocidade, não pode ter uma velocidade muito alta. E aí, futuramente, né, na hora que realmente talvez se pensar em desapropriações mesmo de áreas, mas isso eu estou falando assim, eu assisti isso em Belo Horizonte quando precisou fazer a linha verde. Então, houve um aumento ali da Antônio Carlos, aquela área que vai para o aeroporto de Confins, e foi necessário. Eu acho que isso ainda é uma realidade muito distante para Linhares, mas que é necessário ter uma solução, meio que um paliativo para hoje melhorar o que já existe, com certeza. Porque realmente tem horas que o trânsito ali é muito lento, principalmente saída de escola, saída do SES e tal, ali fica bem lento. Aí nós temos ali veículos que atendem uma estatal muito famosa para lá, nós temos muito transporte coletivo para lá, temos carretas, temos caminhões, temos veículos de porte menor que transitam ali, e ainda temos a questão do próprio morador. Sim. Do próprio morador, porque nós não temos ali uma via expressa, nós temos ali uma via dentro do bairro. Ali foi muito adensado, né? Você tem, por exemplo, Caminhos do Mar, adensou muito ali, são muitos apartamentos, então são muitos veículos, né? Você já tem o SES e o Caminhos do Mar, então aquele trânsito ali
tem hora que ele realmente ele para, e aí ele às vezes fica lá no viaduto que cruza a ponte. Então, aí a gente pode sair daqui do aviso e ir para um outro ponto da cidade que é semelhante. Bairro São José, Lagoa Parque. Como é que sai daquele bairro hoje, né? Então já temos uma grande dificuldade. A prefeitura fez boas obras ali, melhorou a pavimentação, teve que fazer algumas mudanças de trânsito ali, que algumas pessoas até não entenderam, porque não passar mais por dentro do Palmital, que vem de São José, para melhorar o fluxo de veículos ali, que vem para a BR-101. Mas nós temos um estreitamento de pista muito grande ali, aí vamos cair na situação que a doutora falou, que é a questão de limitação de cursos hídricos, né? Que nós temos ali, e já um bairro super populacional, vamos dizer assim, né? Muitas casas. Então, para mexer ali, nós vamos ter que ter desapropriação. Tá dentro. E a questão da desapropriação, aí já vem um outro embate social nessa questão. Mas aí, Aristide, tem um projeto, aí a gente está falando especificadamente de Linhares, do Interbairros, que vai abrir. Então a pessoa não precisa mais passar, quem está ali no Lagoa Parque, não vai mais precisar passar pela BR necessariamente. Ela vai ter a opção de passar pelo Alphaville, por aquela estrada do Pontal e sair pelo Aviso. Então, assim, a BR fica descongestionada, o fluxo fica muito mais tranquilo e, na minha visão, resolve sem precisar desapropriar. E eu acho que resolve a questão ali do aviso de forma geral também. Geral. Também quem está no aviso não precisa dar a volta em Linhares inteiro para ir para São José, ou para ir para um Lagoa Parque. Então, esse projeto Interbairros, na minha visão, é fantástico. E aí eu só tenho assim, aí é uma opinião bem pessoal. Não tem como, minha visão, a cidade crescer, e crescer igual nós estamos vendo muito em Linhares, não é à toa que é o interior mais visado do Espírito Santo, e não ter um problema de mobilidade, não tem como, é impossível a gente ter soluções suficientes quando a cidade cresce de maneira... Você pega São Paulo, eu morei em São Paulo 5 anos, por exemplo, é uma rua, ida e volta, e 200 prédios de todos os lugares, não tem o que fazer. E de fato vai ter trânsito, de fato volta e meia vai parar, e etc. Eu acho assim, que a gente não pode, lógico, se acomodar, mas tem certas coisas que de fato são consequências do crescimento inevitáveis. Vai ter trânsito mesmo, a cidade que cresce vai ter trânsito. A cidade que vai tendo muito prédio, e graças a Deus que tem pessoas para comprar ali, porque é uma cidade de desenvolvimento, vai parar em certos momentos. Sim, e não tem solução. Tem coisas que não tem solução. Mas... Eu vou discordar, porque eu acho que tem. Eu sou uma grande entusiasta do planejamento urbano, né? Então a gente até estava conversando. O Prestígio falou uma coisa muito certa, que é a questão do transporte coletivo. E eu acho que uma cidade como Linhares, que lá no início, né, ela já foi planejada, porque olha só, a gente não tem problema de mobilidade urbana hoje, porque lá atrás, na década de 70 ou antes disso, a cidade ela foi planejada. Então a gente tem um desenho da cidade completamente ortogonal, as vias são muito largas e comportam todo esse trânsito que veio crescendo desde a década de 70, que hoje, né, você vê que não foram necessárias tantas obras dentro do município, né? O que aconteceu foi, na época ainda do governo Guerino Zanon, que ele abriu ali, tirou aqueles alambrados, lembra? Na minha época, 96, a BR-101, você tinha uma divisão. Você não atravessava, você só atravessava no trevo central, ali onde é o estadual. Né? Para evitar atropelamentos pedestres. Aí aí foram feitas as aberturas que eram necessárias e já melhorou muito, mas assim, com um planejamento bem feito de uma cidade, você consegue sim minimizar o problema da mobilidade. A cidade fica sustentável, né? Mas tem como evitar trânsito, que a cidade cresce. Se a cidade crescer de forma planejada, Tiago, você vai deslocar serviço,
para dentro de núcleo de bairro, as pessoas não vão precisar vir tanto ao centro, onde você enxerga um maior adensamento, você já vai planejar, onde você vê a verticalização, por exemplo, hoje Linhares passa pelo processo de verticalização no centro da cidade, então talvez seja a hora de começar a pensar numa diversificação de locais de prestação de serviço. Se eu coloco muita gente morando dentro do centro, talvez os serviços devam ser prestados em alguns polos, né, deslocados do centro, né, para tirar aquele movimento gigantesco. O comércio talvez tenha que ser também acontecer dentro dos bairros. Isso tudo é planejamento urbano e dá para ser feito. Você vê que em Linhares a gente não tem problema de bolsão de pobreza ainda. A gente tem sim as comunidades que são mais carentes, né? Assim, mas a gente não tem a gente não tem favela. A gente tem o que a gente fala dos aglomerados, né? Mas você não tem ainda esse problema como tem no Rio de Janeiro, né? Mas, quando você fala deixa eu voltar no Interbairros aqui. Interbairros. Porque o Interbairros é a solução para atender o bairro São José, para atender o bairro Aviso. Eu entendo que não. Vou explicar por quê que eu entendo que não. Porque você vai criar essa alça ou Interbairros, essa via que vai tirar o fluxo da BR-101 de dentro do perímetro urbano de Linhares, você entende que aí é uma via expressa. Uma via expressa. Se ela não for uma via expressa, ela vai contribuir muito pouco. Agora, se imagina, você tem uma via dessa, paralela à BR-101, onde você vai ter um fluxo muito grande de veículos pesados com ruas vicinais. O índice de acidente. Mas... Eu vou trazer aqui um exemplo rápido aqui. A doutora conhece o Rio de Janeiro, o Thiago também conhece, vamos lá. Nós tínhamos a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, época do governador Brizola. Super engarrafada o tempo todo, vamos criar uma via para desafogar, porque o que era o problema ali? Ligar a zona oeste do Rio com o centro e a Baixada Fluminense com o centro. Eles criaram a linha vermelha, uma via expressa. Depois criaram a linha amarela, ligando o subúrbio da Leopoldina à Barra da Tijuca, aí passando por diversos bairros. Na via amarela, nós temos saída para bairros, porque é uma via já dentro da cidade. Mas a linha vermelha é uma via paralela fora do perímetro urbano, que ela passa por cima mais mar e mangue que ela atravessa. Entendi. Ela não atravessa dentro de bairros ocupados. Porque se você coloca ali, imagina ruas saindo na linha vermelha, você tem aumento no índice de acidente muito. É o que vai acontecer se a gente tentar ligar os bairros nessa via que vai chamada Interbairros. Mas eu acho que o Interbairros, assim, eu não conheço o projeto a fundo, tá? Mas eu acho que ela não é a via de contorno. Ela é justamente uma via para ligação dos bairros, desses bairros que hoje tem que escoar pela BR-101 e para expansão urbana, para que novos loteamentos sejam possíveis. Eu não tenho certeza, tá? Porque eu não conheço o projeto a fundo, não. Mas é até um tema para a gente trazer mesmo, né? Mas eu acho que ela não vai ser uma via como se fosse a Avenida do Contorno, sabe? Não, se percebe, também não conheço a fundo o projeto, mas se percebe que ela não, voltando aqui a minha opinião, se percebe que ela não é uma via expressa, até porque já tem planejamento de alguns loteamentos margeando essa Interbairros. Entendi. Então, se de fato ela não será. Porém, em que ela vai contribuir para tirar de dentro do perímetro urbano de Linhares esse trânsito pesado de veículos que vêm de outros estados, de outras regiões, que é um ponto aí difícil para se resolver hoje. Nós estávamos falando aqui, você passa você chegando ali quem sai dessa região do bairro BNH, São José, etc., você chega na altura do bairro Shell, ali tem um momento que o trânsito para em cima da faixa esquerda para fazer a conversão para dentro do bairro.
Você fica com uma faixa só da direita. Então, por que não mexer nessa entrevias que nós temos aqui para melhorar o fluxo de trânsito? Isso aí, papo bom, passa rápido. Se tiver qualquer dúvida, o microfone está mexendo aqui, mas está tranquilo, a gente vai falando. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar. O telefone está aí na tela. Vamos colocar na tela 99808-3421. Mobilidade urbana é o tema de hoje. Um minutinho, voltamos para o terceiro e último bloco. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, é Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, mobilidade urbana, né, senhor Aristide Ferreira? É tema para mais de metro. Muita coisa. Muito conteúdo. E aí a gente fala, por exemplo, também, dentro da mobilidade urbana, questão da tecnologia. Como que a tecnologia vem impactando hoje nessa temática? Tiago, isso aí é uma influência muito boa. Muito boa. Hoje nós temos a demanda de tecnologia, principalmente sistema de comunicação, né? Que nós fomos assaltados pela tecnologia, eu falo isso. Em um país que não foi pré-educado para receber toda essa tecnologia. Então hoje nós temos problema com crianças, adolescentes, informações que chegam em tempo errado, antes do tempo. Isso daí foi muito ruim, mas tem contribuído muito para a mobilidade urbana, porque faz com que você não precise se deslocar, né? Hoje você tem facilidade de comunicação aí fantástica para evitar que, por exemplo, alguém saia dos bairros para o centro, usufruindo do transporte próprio, do transporte público coletivo ou dos carros de aplicativos, através da tecnologia. Não sei se a doutora concorda nisso. A tecnologia que estamos colocando aqui. Tecnologia do judiciário já ajuda nisso. Sim. Por exemplo, você protocola um processo por meio eletrônico. Justamente. Antes você pegava o seu carro e ia ao fórum. Tinha que ir ao fórum. Para protocolar, que não é nada, é fazer isso, ó, toma protocolado. Quer dizer, ajuda na mobilidade urbana. Compras. São menos carros. Compras. Quantos aplicativos nós temos de compras hoje? Exatamente. Em todos os segmentos. Você tem compra de cosméticos, você tem alimentos de primeira necessidade, roupas, material eletrônico. Sem sair de casa. Sem sair de casa. E aí, em vez de todo mundo sair para ir comprar, vai um carro e sai entregando para todo mundo. Justamente. Sim. Então, isso é tecnologia, impactando na mobilidade urbana. Com de certeza. forma positiva. Muito positivo, muito positivo. Não, e além disso, a gente tem também a questão do próprio controle, né? Que hoje a gente estava falando aqui aquele dia sobre cerco eletrônico. Isso. Né? A questão da vigilância que é facilitada pelas câmeras que estão ali o tempo inteiro. Então você sabe onde aconteceu o acidente, você está ali em tempo real, né? O tempo inteiro. Você tem os próprios redutores, essa vigilância, né? Que esses circuitos eles promovem. Você também tem uma maior segurança no trânsito. E as pessoas tomam mais cuidado. Você fala assim, não, ali tem uma câmera, não, ali estão me vendo o tempo inteiro, ali vão me multar. Então, você tem esse fator também que facilita, porque a gente está numa cidade que ela está sendo vista o tempo inteiro. Você vai lá, tem isso também. Da questão mudando um pouco aqui da questão da tecnologia, né? São Paulo, hoje não, já há muitos anos, você tem rodízio de placas, né? De final de placas. Uhum. A fim de melhorar, diminuir a circulação de veículos, vamos colocar aqui, sem necessidade nas vias públicas. Londres, há muito tempo atrás, tinha o pedágio urbano. Existia o pedágio urbano, que provocava você ficar em casa, provocava você utilizar o metrô, utilizar o ônibus, porque se você saísse de casa com o teu veículo, você tinha já a despesa do cotidiano, e mais o pedágio dentro da cidade.
Então, parece uma medida muito radical, né? Colocar pedágio dentro de vias urbanas, sim, mas foi o que eles encontraram para a ocasião, a necessidade para diminuir o fluxo de veículos na cidade. Tudo uma questão de cultura, Sim. uma questão de modos viventes, né? Em Vitória, eles colocaram aquela linha vermelha, né? Onde passam os ônibus e você pode usar se você estiver dando carona para outras pessoas. Então, o veículo ele tem que estar, acho que pelo menos 3 passageiros, não é isso? Boa pergunta. Eu acho que é. Tem uma via ali, ela é lateral e ela é pintada de vermelho. É para veículo coletivo. E se você estiver dando carona para alguém. Então, se você não pode passar sozinho, se você for visto passando determinado horário ali sozinho, você vai ser multado. Entendi. Mas se você estiver dando carona para alguém, então incentiva também. Olha que legal. Justamente, né? Diminuir a quantidade de veículos no trânsito. Nas vias. Nas Isso vias, aí. com certeza. Então, eu volto aqui no gancho do que a doutora disse. A questão é planejar. A Exato. questão é não deixar desordenar. Hoje ainda não temos esse problema. Se você sai do centro do Rio de Janeiro hoje para ir a Niterói nesse horário, num percurso de 20 quilômetros, você leva mais de 2 horas. Não existe. Mais de 2 horas. Sim. Então aqui nós não temos. Mas o que aconteceu? O crescimento desordenado. Porque nós tivemos pessoas migrando para o Rio de Janeiro pela necessidade do crescimento da cidade, porque construção do metrô, construção da ponte Rio-Niterói, construção dos grandes museus, das grandes áreas de turismo, etc. Aquilo inchou a cidade, era necessário que as pessoas viessem. Aí a gente já vai cair numa outra situação, que é a questão da segurança pública. Exatamente. Aí é Porque- mais um bate-papo. Pois é, porque ninguém quer morar longe do trabalho. Não. Então, para morar perto do trabalho, o que se faz? Criam-se comunidade, um conglomerado de pessoas ali. E aí vem uma outra situação. Uma outra questão e que não é Que fácil. não. Os gestores estão de parabéns por enfrentar tudo isso e ainda conseguir viver. É. Porque, olha, é tipo enxugar gelo, não acaba nunca. É verdade, não acaba. Aqui, Aristide, foi um prazer recebê-lo, tá? A gente fica muito feliz. Um tema que está sempre atual, é de interesse público, e quando o tema, de fato, a sociedade tem essa vontade de saber, a gente tem que estar aqui para passar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, colaborar, né? É prazer conhecer a doutora Maria Tereza, e aqui em off nós estávamos conversando, e aí fui descobrindo que ela é parente de pessoas que são também conhecidas nossas. Falou da sua habilidade, né, de administração pública, da habilidade de mobilidade urbana. Então, É fera, isso é aí, fera. a gente aqui não vem só trazer, a gente vem receber também. Isso aí. Isso é o bom desse debate. Muito obrigada, Aristides. Eu falo que é muita felicidade estar aqui, porque é sempre uma grande troca de conhecimento. A gente tem o prazer de passar informação de qualidade, né, Tiago, para as Exatamente. pessoas. É informar, é trocar ideia, para isso aí. Para a gente formar cidadão, para a gente ajudar a abrir a mente das pessoas e começar a discutir mesmo os problemas de uma forma saudável, né? Sim, É ter essa visão mesmo. E foi muito bom ter você aqui hoje. obrigado. Estamos juntos, mais um programa Bate-Papo das 6 sendo Mais um. concluído com sucesso. Isso Porque aí. todas as informações, de fato, interessantes que tem, é para abrir também o diálogo. Sim. Nós temos que trocar ideias, falar sobre o nosso município, sobre o nosso estado, a União, e ver e buscar soluções. Isso Porque não aí. é fácil, mas Não é é. possível. É possível. Não é? Olha, lembrar que amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. E o bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.